E aí pessoal, beleza? Vamos continuando aí o assunto que eu tinha falado do vídeo passado, né, a respeito aí do laudo, né, dos laudos que o canal Olho no Óleo tá trazendo, né? Ele tá com a Titan lá 150, se não me engano, e tá rodando aí a cada 1000 quilômetros, tirando o óleo para poder fazer a análise aí desse óleo. Então galera, nesse vídeo que passou, né, eu citei aí a questão dos laudos que eu também tive acesso, né, de dezenas de motos. Não foi nesse mesmo estilo, né, o pessoal rodava uma quantidade X, né, de quilometragem. Normalmente o que manda o fabricante, né, o que manda o manual da moto, ou muito próximo disso, alguns 5, né, alguns que o manual manda rodar 6 rodavam 5 e assim sucessivamente, tá? Cara, nunca vi Recife desse jeito. Eu não sei como é que tá na cidade de vocês aí, mas o negócio aqui, por conta desse, né, esse problema que a gente tá tendo aí de saúde, tem quase ninguém na rua. Quase ninguém mesmo. Mas voltando aí ao assunto. Então, o que eu já tinha, né, citado para algumas pessoas, e é o que eu pratico na minha moto, apesar de que eu ia falar isso já, mas depois que eu fizesse essa série de vídeos que eu estava querendo fazer com esses laudos, mostrando em detalhes, falando de alguns componentes químicos que tinha, né, falando literalmente aí desse laudo, desses laudos que eu tinha, laudo por laudo, e detalhando tudo aquilo que, do pouco, né, que eu conheço disso aí. Infelizmente, como eu perdi, eu nem fiz esses vídeos e nem fiz o vídeo seguinte, que era a forma como eu julgo melhor, né, os motivos e principalmente o embasamento seria em cima desses laudos aí que eu tive acesso e que o canal Olho no Óleo está trazendo aí agora pra gente. E como eu disse no vídeo passado, e como quem quiser comprovar, é só dar uma olhadinha lá no laudo dele lá, né, nos vídeos dele na realidade, que tem um laudo. É o seguinte, aquilo que ele está fazendo se repetiu em praticamente todos os testes que eu vi, tá? Que é o que? A perda de viscosidade após o uso, e em muitos dos casos a viscosidade real ela estava num nível crítico, ela estava num nível muitas vezes acima do que era o limite, né? E foram poucos os casos que eu percebi que ele estava no limite ou até abaixo dele. E era algo também que eu queria comentar. O que é engraçado é que a maioria desses laudos que davam no limite, né, perto do limite, já eram de motos que rodavam em rodovia, e via de regra os pilotos relatavam que andavam de mão suave, ou seja, andavam normal. Mas para quem andava na cidade, quase sempre o óleo ele já estava com a viscosidade fora do recomendado, já era indicado há um certo tempo, há um bom tempo na verdade, a troca. Lembrando, o óleo não estava ruim em as suas outras propriedades, contaminação, carga de aditivo, não. Era única e exclusivamente por falta de viscosidade, tá? E isso foi geral, inclusive nos caríssimos Motul. E por que eu não quis falar sobre isso antes? Já expliquei no outro vídeo. Infelizmente, a gente sabe como é a internet, a gente sabe como é fanboy de marca, tá? Então se eu falar sem ter esses laudos, como eu estou fazendo agora, eu sei que vai ter muita gente que vai vir aqui tacar pedra e vai dizer que é mentira, e que teve diferença, e que isso e que aquilo. Porém, para quem me acompanha, sabe a minha linha, provavelmente vai acreditar no que eu estou falando. Quem não, é paciência. Felizmente não tenho o que eu fazer, não tenho como recuperar os laudos, né? Inclusive o HD que eu tinha, já joguei fora.
Então agora não tem a menor possibilidade mesmo. Então assim, isso pra mim, pessoal, não é nenhuma surpresa. E isso também não pode ser levado de forma errada. Eu já cheguei a citar aí até que, por exemplo, o manual da Yamaha, ele é bem melhor do que o manual do proprietário, tá? Porque o manual do proprietário da Honda, ele é mais detalhado, ele é bem mais minucioso em alguns detalhes. Só que se vocês olharem, e aí é que vem o detalhe, se vocês olharem, duas coisas importantes em praticamente todo o manual tem. Ele cita lá a questão do consumo de óleo. Todo motor consome, que verifique e complete o nível sempre que necessário. Além do que, ele cita lá que em condições severas, e aí ele usa lá de maneira genérica, lama, poeira e etc, etc, que você antecipe a troca. Porém, ele não diz quantos quilômetros, ou ele cita tempo. E o que eu já citei em alguns comentários, inclusive anterior a esse vídeo, volto a repetir para ninguém estar falando que eu só estou fazendo agora o comentário porque eu vi o laudo dele. Eu tenho comentários aí provando isso. Né? Então assim, os manuais eles não citam, tá? Os manuais que eu conheço de moto, tá? Os manuais de moto, eu tô falando aqui de moto. Então os manuais de moto, eles citam o uso severo, mas ele não cita de que forma você deve antecipar. E isso é diferente nos carros. Infelizmente eu não vou conseguir lembrar, porque eu já peguei dezenas deles, né? Vários e vários mesmo, eu não vou conseguir lembrar. Se eu conseguir achar ou lembrar, eu coloco aí. Que alguns fabricantes de carro, ele coloca lá que em condição de uso severo, você deve antecipar pela metade. Né, a troca, seja ela por tempo ou quilometragem. Portanto, eu adoto sempre essa estratégia, pessoal. Eu nunca rodo a quilometragem indicada. Eu considero todo e qualquer uso que a gente faz severo. Porque nosso país é um clima de região quente, tá? A gente tem na sua grande maioria trânsito pesadíssimo. Então é muito anda e para, muita carga no motor, muita troca de marcha, muito uso de embreagem, né, que como todo mundo sabe é o mesmo óleo que banha a embreagem, que banha a caixa de marcha, então contamina mais, suja mais. Outro fator que para mim é extremamente importante, a gasolina no Brasil ela é de péssima qualidade, isso normalmente, fora o agravante de que a maioria, na minha opinião, tá, não tem nada comprovando isso, mas para mim é assim, a maioria esmagadora das gasolinas vendidas no Brasil são adulteradas, seja por água, seja por solvente, etc, tá? Não é nem gasolina, né? Os combustíveis como todos são adulterados. Então isso é mais um agravante, isso é algo a mais que danifica aí a durabilidade do óleo. Então, para mim, toda e qualquer moto que roda no Brasil, ela tem uso severo. Então a forma como eu faço a troca e a forma como eu, entre aspas, recomendo é: antecipe sempre na metade ou rode no máximo 75% do que recomenda o manual. No caso da minha 150, por exemplo, o manual recomendava a troca com 4.000. Então eu acho, né, assim, com base nesses laudos, na minha opinião, então por isso que eu acho que a quilometragem que você deve rodar ideal é 2.000 quilômetros. Esse papo de rodar até 1.000 não adianta, galera, não vale a pena. E isso tem uma série de coisas aí envolvendo, mas sobretudo os laudos que eu vi. Então assim, não adianta ter óleo semissintético, ter óleo sintético, você pagar caríssimo para rodar 1.000 e jogar fora. Se for para continuar assim, é melhor você pegar um óleo mineral bem baratinho, botar na sua moto e começar a trocar a cada 1.000, tá? Então voltando,
Para mim, todas fazem uso severo. Se todas fazem uso severo, a única referência que eu tenho são dos carros. E os carros, alguns, citam aí em antecipar a troca pela metade. Beleza? Então, você que quer saber a minha opinião a respeito de quanto rodar com óleo, eu rodaria a metade ou no máximo 75% do que indica mais ou menos. Exemplo, nessas motos que recomendam 4.000, rodar entre 2 e 3.000 quilômetros. Isso aí é uma estimativa, no mínimo 2 e no máximo 3, não além disso. Agora vai também um segundo detalhe e importantíssimo: nunca esquecer de verificar o nível e completar, tá? Isso é extremamente importante. Portanto, para quem sempre me perguntou aí como eu faço as trocas, normalmente eu respondo no comentário. E às vezes, em algumas vezes eu citei essa questão dos laudos que eu vi. Então, para mim, todo uso ele é severo aqui no Brasil. E por garantia, por segurança, eu prefiro rodar um pouco menos do que manda o manual. Beleza? Repetindo também mais uma vez, não deixando de reforçar aqui que eu não fiz o vídeo antes porque eu não tinha mais os laudos. E eu não gosto de fazer dessa forma, não segue a linha do canal. Entre aspas, eu agora tenho uma certa forma de comprovar aquilo que eu já falava antes. Mas volto a repetir, aquilo que o canal Olho no Óleo está fazendo, ele nos dá um direcionamento, mas aquilo não é um teste igual a uma montadora faz. Da mesma forma, repito novamente o que eu falei no vídeo anterior, eu não estou desmerecendo o trabalho dele. Muito pelo contrário, o trabalho dele é um trabalho que foge de tudo que a gente tem aí, e o cara faz um trabalho sensacional nas condições, na realidade que ele tem, galera. Um teste de fato, para você fazer um teste adequado, você teria que ter a estrutura de uma montadora, e ninguém tem isso aqui, tá? Nem em termos de equipamentos, nem em termos de dinheiro. É muito dinheiro, galera, para fazer um teste realmente científico e completo. Mas aquilo que ele está trazendo já nos dá um direcionamento de como a gente deve fazer com as nossas motos, carros e etc. Então essa é minha opinião, baseada na experiência de algumas coisas que eu tenho, como eu já falei, da convivência em oficina, desses laudos que infelizmente eu não tenho mais acesso, que eu ia falar muita coisa bacana aí pra vocês. Acredito eu que muita gente ia gostar, muita gente ia ficar surpreso com alguns resultados. Esse é um dos motivos pelo qual eu uso o Lubrax, tá, galera? Porque eu vi algumas coisas lá interessantes. Então, assim, não significa que eu tô dizendo que a montadora, que eu sei mais do que a montadora, né? De forma nenhuma. Mas a montadora também deixa claro lá que você deve antecipar a troca. Que aquele valor, aquele número de referência, ele serve para isso, uma referência, mas ele não é absoluto. Você tem que trocar religiosamente só com aquela quilometragem. Tranquilo? É isso aí. Valeu!